Olá, está começando mais um episódio do Esclarecer. Seja bem-vindo. Eu sou Eduarda e o bate-papo de hoje é para conhecer Chico Xavier. Separa um lenço porque no final desse episódio tem uma surpresa e eu garanto que todo mundo vai chorar. Vamos lá. Chico Xavier é um médium brasileiro reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. Ele nasceu em 2 de abril de 1910 e com apenas 4 anos de idade já via e ouvia os espíritos e conversava com eles. Ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade, e várias vezes Chico ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. E assim aconteceu. A segunda esposa de seu pai reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Chico foi educado na fé católica, e só aos 17 anos teve contato com a doutrina espírita, porque sua irmã Maria Xavier estava doente e foi levada até a casa de uma família espírita. Naquele mesmo ano, recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Foram 17 folhas preenchidas sobre os deveres do espírita cristão. Seu primeiro livro psicografado foi o Parnaso de Além-Túmulo, que reúne 256 poemas atribuídos a poetas mortos. E a partir daí o rapaz virou um escândalo nacional, ao passar para o papel mensagens de mortos ilustres e também de mortos anônimos. Chico Xavier psicografou em todos os gêneros literários, épico, lírico e dramático. Os autores espirituais escreveram romances, novelas, contos, crônicas, poemas, canções e ainda uma notável literatura infanto-juvenil. Escreveu mais de 500 livros e nunca admitiu ser o autor de nenhuma obra. Insistia em reproduzir apenas o que os espíritos ditavam. Nunca aceitou dinheiro lucrado com a venda de seus livros, doando os direitos autorais para a Federação Espírita. Psicografou cerca de 10.000 cartas, nunca tendo cobrado nada dos familiares destinatários. O que muita gente não sabe é que, muito além da capacidade mediúnica, o carisma pessoal de Francisco Cândido Xavier encantava e emocionava a todos que se aproximavam. E a melhor maneira de conhecer Chico Xavier é lembrando dos seus lindos casos, e nós escolhemos 2. A Érica vai contar pra gente o caso Valéria. Então, gente, o Chico contou esse caso numa entrevista e é muito emocionante. Ele disse assim: por volta de 1953 até 1959, fazíamos uma assistência carinhosa de levar uma oração ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados, quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha ficado hemiplégica e muda. A moça tinha uns 40 anos e chamava-se Valéria. Todos os sábados, durante uns 6 anos, visitávamos Valéria e levávamos uma prece e um pedaço de bolo. Valéria foi acometida por uma gripe pneumônica muito séria. Ela estava muito abatida e todas as vezes que nós íamos, eu falava: Valéria, agora você fala. Jesus! E ela tentava, mas não falava. Eu insistia sempre: fala, Valéria, Jesus! Lembre-se de Jesus andando e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos. Lembre-se de você caminhando e chegando aos pés dele e dizendo: Jesus! Fale! Jesus! Aí ela falou, com muito esforço: Jossussu, Jossussu. Nós todos muito alegres, ela sorrindo, mas desinteressada do bolo que tínhamos levado, a febre muito alta. Mas no outro dia de manhã chegou a notícia de que Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado. Os anos passaram e eu mudei para Uberaba. Em 1976, fui vítima de um infarto, que me hospitalizou em casa. Eu tive que ficar 20 dias mais ou menos imóvel e eu fiquei. Mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam assim à tarde ou à noite e eu conversava em voz alta. E uma tarde entrou uma moça muito bonita. No quarto havia sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou e eu falei em voz alta: pode fazer o favor de sentar. Ela falou: você não está me reconhecendo? Eu respondi: olha, a senhora vai me perdoar. Eu tenho andado doente com problemas circulatórios e eu estou com a memória estragada. Eu não estou me lembrando. Ela falou assim: eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar quem eu sou. Jossussu. E eu disse: meu Deus, é a Valéria. Meu Deus, Valéria, como você está bonita. Eu não mereço a sua visita. Mas eu vim lembrar os nossos sábados, em que nós orávamos tanto. Eu me lembrei da última palavra e eu vim te trazer confiança em Jesus.
pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então, disse o Chico ao final do relato, eu acho que o nome de Jesus é tão grande, que remove os nossos obstáculos orgânicos. Luca, conta pra gente a história dos chuchus. Beleza, eu vou contar um caso muito divertido que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O nome do capítulo é a Lição dos Chuchus. Dona Maria Pena, que era cunhada do Chico, julgava que ele era um mão aberta. Ela não era lá muito crente do dar sem receber. E certa manhã disse, Chico, não acredito muito nas suas teorias de servir, de ajudar, de dar e dar sempre, sem uma recompensa. Não vejo você receber nada em troca do que faz, do que dá, do que realiza. Mas Chico respondeu, tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa. E sempre que distribuímos, que damos com a direita sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação. E mais cedo ou mais tarde, receberemos a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de ver no bem, colhe o bem. Dona Maria Pena, então, resolve experimentar uma coisa e disse ao Chico. Tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aqui aparecer, vou dar e quero ver se, depois, recebo outros 2. Ainda nem acabara de falar, quando a vizinha do lado esquerdo pelo muro chama. Dona Maria, pode me dar ou emprestar 1 ou 2 chuchus? Pois não, minha amiga. Aqui os tem. Faça deles um bom guisado. Daí em instante, sem que pudesse refazer-se da surpresa que tivera, a vizinha do lado direito, também pelo muro, ofereceu 4 chuchus à Dona Maria. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria uns chuchus e a esta apresenteia com 4 que ganhara. A vizinha da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que acontecia, oferece à cunhada do nosso querido médium 8 chuchus. Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, Dona Maria é visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos. Demora-se um pouco, o tempo bastante para desabafar sua pobreza. À saída, recebe com outros mantimentos, os 8 chuchus. Dona Maria diz para o Chico, agora quero ver se ganho 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. Já era tarde, estava na hora de regressar ao serviço e Chico partiu. Tendo antes enviado à prezada cunhada um sorriso amigo e confiante, como a dizer-lhe, espere e verá. Aí, pelas 18 horas, regressou o Chico a casa. Nada havia sucedido com relação aos chuchus. Dona Maria olhava para o Chico com ar de que queria dizer, ganhei ou não. Às 20 horas, todos na sala, juntamente com o Chico, conversam e nem se lembram mais do caso dos chuchus. Quando alguém bate à porta, Dona Maria atende. Era um senhor idoso, residente na roça, trazendo seu borrinho uns pequenos presentes para Dona Maria, em retribuição às refeições que sempre lhe dá, quando vem à cidade. Colocou à porta um pequeno saco. Dona Maria abre-o nervosa e curiosamente. Estava repleto de chuchus. Contou-os, 64, 8 vezes mais do que havia ultimamente dado. Era demais. A graça, em forma de lição, excedia a expectativa. Era mais do que esperava. E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá, recebe sempre mais. Pois é, gente. Só lendo todo o livro Lindo Caso de Chico Xavier para chegar um pouquinho mais perto deste espírito que iluminava tudo por onde passava. Francisco Cândido Xavier é, sem qualquer dúvida, a mais importante figura do espiritismo brasileiro. Sua elevação moral, desapego aos bens materiais e uma vida pautada por amor ao próximo faz dele um marco decisivo nos rumos do espiritismo no Brasil e, por inferência, no mundo. Vamos ficando por aqui, agradecendo sua companhia. Não deixe de nos seguir. E quem vai encerrar esse episódio é o próprio, o Homem Luz. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas,
se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco.